Existe uma inclinação silenciosa que acompanha todo o coração humano. Ela não faz barulho, não avisa quando começa. Mas aos poucos, você percebe que começou a se colocar no centro. Você começa a medir cada situação pelo impacto que ela tem sobre você. Começa a filtrar conversas, decisões e até orações através da pergunta: o que isso significa para mim? Sem perceber, sua vida começa a girar em torno da sua própria perspectiva. Isso é comum, mas não é neutro. Porque quando você ocupa o centro que pertence a Deus, algo dentro de você começa a ficar desalinhado. O foco excessivo em si mesmo não produz alegria duradoura, não constrói relacionamentos saudáveis, não cultiva paciência, não desenvolve amor sacrificial e, acima de tudo, não forma um coração que vive para honrar a Deus. Quando tudo gira em torno de você, sua alma começa a se sentir apertada, como se estivesse tentando respirar em um espaço pequeno demais. Mas o Salmo 145 nos lembra para o que fomos criados. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, cada dia te bendirei. Observe essa expressão, cada dia. Não apenas nos dias bons, não apenas quando há respostas rápidas, não apenas quando você se sente inspirado. Cada dia. Isso não é apenas poesia, isso é sobrevivência espiritual. O louvor é o que realinha sua alma. Quando você louva, você sai do centro. Você lembra quem Deus é. Você lembra quem você é. Você lembra quem realmente sustenta tudo. O Salmo 185 declara que a grandeza de Deus é insondável. Isso significa que você pode mergulhar na profundidade da sua sabedoria, da sua bondade, da sua majestade e nunca chegar ao fim. Ele não pode ser medido. Não pode ser esgotado, não pode ser compreendido completamente. Se existe alguém assim no universo, então sua vida faz mais sentido quando está construída ao redor dele. E aqui está algo profundo. Louvar é um ato de reposicionamento. É você dizer: eu não sou o centro, Deus é. Porque quando você tenta ser o centro, você começa a carregar um peso que nunca foi feito para suportar. Você começa a tentar controlar tudo, tentar provar seu valor, tentar garantir que cada dia confirme sua importância. Isso é exaustivo. Mas quando Deus volta ao centro, você descansa. Você não precisa ser seu próprio salvador. Você não precisa fazer tudo funcionar. Você não precisa ser perfeito. Você pode simplesmente confiar. O Salmo 34:1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, no trânsito, na cozinha, no trabalho, no silêncio do quarto, na espera por uma resposta. O louvor não pertence apenas à igreja, ele pertence à vida comum. E quando você pratica o louvor diariamente, algo começa a mudar. Sua mente começa a clarear, sua atitude começa a suavizar, sua fé começa a crescer, porque o louvor corrige sua visão. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Esquecer é perigoso. Quando você esquece a bondade de Deus, começa a viver como se estivesse sozinho. Quando esquece suas obras, começa a depender apenas da própria força. Mas o louvor ajuda você a lembrar. Ele traz à memória o que sustenta sua fé. E há algo ainda mais profundo. Sua adoração não é apenas pessoal, ela é geracional. O Salmo 145 diz que uma geração anunciará as obras de Deus a outra. Quando alguém vê você honrando a Deus nos dias difíceis, isso ensina mais do que 1000 palavras.
Quando seus filhos, amigos ou colegas veem sua fé ativa, eles aprendem que Deus não é teoria, é realidade. E o mundo inteiro está cheio de lembretes da glória de Deus. O nascer do sol, o fôlego em seus pulmões, a misericórdia que o sustentou durante a noite. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. A criação é um convite diário à adoração. Mas aqui está a verdade. Você não consegue vencer o egoísmo apenas com disciplina. Você precisa de graça. Você precisa do Espírito Santo levantando seus olhos quando eles insistem em olhar apenas para si. Você precisa de Jesus purificando seu coração das pequenas glórias que competem com ele. Então, antes que este dia comece, faça uma escolha. Fale da bondade de Deus antes de falar dos seus medos. Honre sua grandeza antes de analisar suas limitações. Dê a Ele o lugar central, não apenas com palavras, mas com suas decisões. E você verá que a vida se torna maior. Não porque os problemas desaparecem, mas porque Deus voltou ao centro. Agora vamos orar. Agora, antes que este dia avance, antes que mensagens cheguem, antes que decisões precisem ser tomadas, antes que preocupações tentem ocupar espaço, vamos orar. Se puder, pare por um instante, respire fundo e conscientemente entregue este momento ao Senhor. Pai Celestial, eu reconheço que muitas vezes começo meus dias pensando primeiro em mim, nos meus compromissos, nas minhas preocupações, nas minhas listas, nas minhas pressões, e sem perceber, eu me coloco no centro. Perdoa-me por isso. Perdoa-me quando minha mente gira em torno dos meus planos e não da tua vontade. Perdoa-me quando minhas emoções determinam minha perspectiva mais do que a tua palavra. Hoje, antes de qualquer outra coisa, eu coloco o Senhor no centro, não como uma ideia bonita, não como uma tradição religiosa, mas como a realidade que governa minha vida. Diga no seu coração: Deus, Tu és o centro. Pai, ajusta minha visão. Quando eu começar a interpretar tudo pelo que eu ganho ou perco, lembra-me que minha vida pertence a Ti. Quando meu orgulho quiser tomar decisões rápidas, ensina-me a buscar Tua direção. Quando minha ansiedade quiser dominar meus pensamentos, lembra-me que o Senhor reina. Eu escolho Te exaltar antes de exaltar meus problemas. Escolho Te honrar antes de analisar minhas limitações. Escolho lembrar que Tua grandeza é insondável. O Salmo 145 declara que Tua grandeza não pode ser medida. Então, mesmo quando meu entendimento é limitado, eu confio que o Senhor está acima de tudo. Senhor Jesus, obrigado por não desistir de mim quando meu foco se perde. Obrigado por me chamar de volta quando meu coração começa a se desalinhar. Obrigado por pagar o preço na cruz para que eu pudesse viver uma vida centrada em Deus e não em mim mesmo. Eu não quero viver carregando o peso de ser o protagonista absoluto da minha história. Eu entrego esse peso agora. Eu não preciso provar meu valor hoje. Eu não preciso controlar tudo hoje. Eu não preciso garantir que tudo funcione perfeitamente. Eu descanso em quem Tu és. Se essa é sua decisão, declare: eu descanso em Deus. Espírito Santo, realinha meus desejos. Quando eu buscar pequenas glórias, reconhecimento, aprovação, controle, lembra-me que somente Deus satisfaz. Purifica minhas motivações. Que eu faça o que faço não para impressionar, mas para honrar. Que eu fale não para ser exaltado,
mas para edificar. Que eu trabalhe não apenas por resultados, mas para glorificar o Senhor. Pai, ajuda-me a praticar o louvor diariamente. Que gratidão seja a minha primeira resposta. Antes de reclamar, que eu agradeça. Antes de temer, que eu adore. Antes de reagir, que eu ore. Ensina-me a bendizer o Senhor em todo o tempo, mesmo quando o dia for difícil, mesmo quando houver espera, mesmo quando houver silêncio. Que o louvor seja meu abrigo, que a adoração seja meu alinhamento. Quando meu coração quiser se fechar em frustração, abre-o novamente para a maravilha de quem Tu és. Senhor, guarda meu coração contra o esquecimento. Não permita que eu esqueça Tua fidelidade. Não permita que eu esqueça livramentos passados. Não permita que eu esqueça misericórdias diárias. Treina minha mente para lembrar. Treina minha alma para reconhecer. Treina meu espírito para permanecer maravilhado. Pai, que minha fé seja visível. Que minha vida ensine outros sem que eu precise forçar palavras. Que meus filhos, minha família, meus amigos vejam uma fé viva. Que minha geração veja em mim alguém que realmente colocou Deus no centro. Que minha vida aponte para cima. Quando eu sentir cansaço acumulado, toca as partes do meu coração que estão desgastadas. Quando eu sentir pressão, sustenta-me. Quando eu me sentir pequeno diante dos desafios, lembra-me que Tu és grande, muito maior do que qualquer circunstância. Substitui pensamentos ansiosos por verdade. Quando minha mente correr para cenários negativos, traz-me de volta a certeza de que o Senhor está no controle. Quando o medo tentar se instalar, lembra-me que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando o desânimo bater, reacende a chama da esperança. Pai, eu entrego este dia, entrego minha agenda, entrego minhas conversas, entrego minhas decisões, entrego minhas preocupações, entrego meus sonhos e minhas incertezas. Dirige meus passos, ordena meu caminho, alinha meus desejos com os Teus, que tudo o que eu fizer hoje reflita Tua presença, que minhas palavras tragam vida, que minhas atitudes revelem Cristo, que meu coração permaneça consciente de que Deus está no centro. Se você quer começar este dia com Deus no centro, diga no seu coração: Tu és o centro da minha vida. Pai, recebe minha gratidão, recebe meu louvor, recebe minha devoção. Eu te bendigo hoje, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra e oração falou ao seu coração, curta esse vídeo, compartilha com quem você ama, deixa um comentário. Deus lhe abençoe grandemente.